Fala aí seus camper, beleza? Bom galera, eu sou o Thiago, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma review do novo controle da Gamercy, que é o Gamercy G7 Pro. Lembrando que todos os links com cupom de descontos vão estar aqui na descrição. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo e sem mais enrolação, bora pro unboxing. Galera, é o seguinte, esse controle aqui ele traz várias novidades em relação aos outros controles da linha G7, até porque esse aqui é o Pro, então ele vem com algumas funções extras, que são conexão sem fio, Bluetooth e via dango, e também consegue conectar ele no Xbox e no PC com fio. Ele não funciona sem fio no Xbox, pelo menos não essa versão. Provavelmente pode ter outras versões que tem essa função, mas esse aqui ainda não. Ele também inclui uma base de carregamento, como vocês podem ver aqui, para você carregar o seu controle a qualquer momento. Também inclui pads adicionais, esses direcionais aqui adicional, também inclui um dango aqui para você conectar, e também tem os novos sticks aqui com a tecnologia TMR, que segundo a Gamercy são basicamente os analógicos Hall Effect que a gente tem hoje em dia, só que melhorados, é como se fosse uma versão aprimorada desses sticks aqui. Ele também inclui os gatilhos com Hall Effect, então provavelmente nunca vai desgastar, e esses analógicos aqui também nunca vão ter drift na vida. Outra coisa muito importante é que ele também mantém as vibrações nos gatilhos e também aqui nas partes de trás do controle. Ele inclui botões extras nessa parte aqui e dois novos botões nessas partes aqui. Então bora abrir essa belezinha aqui para ver o que vem nessa caixa. Bom galera, se você adquirir o controle vai vir exatamente isso aqui dentro da caixa. Temos aqui o manual, que está em português. Temos aqui um cartão de Game Pass Ultimate de um mês. Temos aqui um adesivo da Gamercy, ele é reflexivo para você colar no seu setup. Temos aqui um cartão de boas-vindas. Temos aqui o dangle. Temos aqui também os dois pads adicionais. Temos aqui a base de carregamento e os pinos. USB-C para recarregar. Temos aqui também um compartimento para você encaixar o dangle. Temos o cabo USB-C de 3 metros. Por último aqui temos o controle. Ele vem com essas espumas para proteger os analógicos. O acabamento e o design desse controle aqui, cara, é de excelente qualidade. Bem construído, bem firme, bem pesado, bem gostoso de usar. Encaixa perfeitamente na mão aqui. A pegada é bem gostosa. Todos os botões são micro switches. Esses botões aqui também são micro switches. Apesar de ser switch, ele é bem macio, bem gostosinho de usar. O barulho até que pouco, não é tão exagerado quanto o do Xbox. Temos aqui os grips. O grip aqui é cravejado. Aqui na parte de baixo ele é emborrachado aqui. E esses grips eles são destacáveis. Esse painel também ele é removível. Temos aqui os novos sticks que são muito gostosinhos. Ele tem um aro de metal aqui, conseguem ver aqui, para não desgastar. Analógico com a nova tecnologia TMR. Esses aros de metal são justamente para não desgastar com essa peça aqui, que tem os anéis de Teflon aqui do lado. Então o metal vai deslizar aqui e não vai desgastar nem essa peça, nem o seu analógico. Tudo é encaixado, magnético. Os botões aqui do centro eles também são switch. Basicamente todos são switch. Esses aqui são bem gostosinhos de usar, ó. Eles são bem acessíveis para você estar tirando aqui, ó. Só apertar aqui, ó. É bem rápido. Tem também os botões de baixo. O L4 e o R4. Tem aqui também duas chaves para você travar os gatilhos, que são analógicos.
que viram basicamente botões de switch. Lembrando que eles são Hall Effect. Lembrando que os gatilhos eles contam com vibração nesses dois botões aqui e vibração aqui na parte de baixo dos dois locais. Temos aqui também uma entrada P2 para headset 3.5mm. Temos o botão de mute e temos também o botão de sincronia. Temos aqui também um novo botão, essa chavinha aqui, para você mudar para o dongle ou para o Bluetooth, certo? Dongle e Bluetooth. E no meio ele fica desativado e você conecta o cabo. Lembrando que qualquer função que você coloque, se você colocar o cabo, ele vai sobrepor as funções. Temos aqui também essa nova partezinha aqui, ó, que ela é destacável para você não danificar o seu cabo que vai utilizando. Você vai conectar o cabo aqui e é um encaixe perfeito, não vai ter jogo. Temos aqui agora a base de carregamento. Basta você colocar o controle, ele vai carregar automaticamente. Ele tem um LED aqui embaixo que indica a carga da bateria. Conforme tiver a carga da bateria, essa luz ela muda de cor e quando ele carrega, ele se apaga totalmente. Lembrando que sempre que você conecta o controle a dock, ele desliga automaticamente e fica na carga. Se ele tiver conectado o dongle no PC, no momento que você retirar ele da carga, ele já vai conectar automaticamente ao PC, ligando a luzinha aqui como vocês estão vendo. No momento que eu coloco, ele desliga e fica carregando. Bom galera, eu testei vários jogos com ele, tanto com fio como sem fio, no PC e no Xbox, certo? No Xbox infelizmente só funciona com o cabo, mas no PC funciona tanto com o cabo, com o dongle e com o Bluetooth. Infelizmente eu não testei o Bluetooth porque eu não tenho Bluetooth no meu PC, por isso não deu para mim testar via Bluetooth, mas com o cabo, com o dongle funcionou tudo perfeitinho e no Xbox infelizmente só funcionou com o cabo. E para utilizar o aplicativo, basta você ir na loja do seu PC ou do seu Xbox e pesquisar por GamerC Nexus. Basta você instalar e pronto, a gente vai entrar no aplicativo. Bom galera, aqui no aplicativo temos várias funcionalidades. Primeiramente temos 4 tipos de perfis que você pode selecionar aí. Temos também aqui a taxa de polling rate, que pode chegar até 1000 Hz apenas no PC. Temos também aqui a parte das vibrações, onde você pode escolher vários tipos de presets de vibrações, diminuir, aumentar a vibração e adaptar aí da forma que você gosta. Temos aqui também a parte dos gatilhos, onde você pode personalizar a zona morta dos gatilhos, também personalizar aqui a inclinação, a curvatura e também testar os seus gatilhos. Temos também aqui a parte da zona morta dos sticks, onde você pode controlar eles, fazer curvatura e também fazer o teste dos sticks, tanto da direita como da esquerda. Temos também aqui a parte do movimento do eixo, que é onde você controla o giroscópio desse controle. Sim, eu acabei esquecendo de falar, mas esse controle ele possui giroscópio e você consegue ativar aqui, deixando ele sempre ativo. Vocês veem aqui, ó, apenas mexendo o controle e ele está mexendo lá sem eu precisar tocar nele. Você pode configurar de várias formas para você ter vantagens aí em jogos e também controlar o seu PC utilizando essa inclinação aqui desse giroscópio. E temos aqui por último a parte de mapeamento de botões, onde você pode mapear qualquer botão e fazer aí desse controle que tem muitos botões a sua vantagem em qualquer jogo que você vai jogar, sendo para facilitar a sua jogatina ou para te dar uma vantagem absurda em jogos, principalmente como FPS. Aqui no aplicativo é bem intuitivo, é bem fácil, basta você escolher qual botão você quer mapear e colocar mais um botão naquele local e pronto, está adicionado o botão, o atalho. E se você quiser resetar, basta vir em cima e resetar esse botão ou escolher a mesma forma que ele vai resetar, ou você pode vir aqui em cima nessa aba e resetar o perfil, só que ele vai resetar todas as configurações, você vai perder tudo e vai ter que fazer tudo de novo. Aqui em cima temos também a aba de atualização, você pode atualizar, provavelmente quando você receber o seu, você vai ter que atualizar o firmware, então atualize primeiro o firmware para depois você continuar com as configurações. Temos aqui a parte de redefinição que eu acabei de mostrar. Temos aqui também onde você pode testar o seu controle, beleza? Você pode testar todos os botões para saber se todos estão funcionando perfeitamente. O atalho que vocês podem ver, eu clico num aqui, vai os dois, setinha para cima, tudo que for mapeado, todos os botões, os de baixo, tudo funcionando normalzinho. Tem aqui também a opção de você calibrar os seus sticks, apertando o botão M mais o Start, você vai ter a opção de calibrar tanto os sticks como os gatilhos, como o movimento do giroscópio.
Bom, galera, e por último eu queria mostrar para vocês como mapear manualmente cada botão. O botão M ele serve para você trocar os perfis. Você segura o botão M, clica no A, ele vai trocar para o perfil 1, clica no B, ele vai trocar para o perfil 2, perfil 3 e perfil 4. Aqui você pode fazer uma troca rápida, alternando entre os perfis que você criou lá com presets diferentes para cada jogo. E segurando o botão M e qualquer outro botão que você queira mapear, por exemplo, segurando o M e esse aqui da frente, eu posso mapear. Quando ele estiver piscando, eu escolho o botão que eu quero mapear, e a partir de agora esse botão também vai funcionar como esse botão aqui. E para reverter essa configuração que você acabou de fazer, basta segurar o M e clicar 2 vezes no botão que você acabou de fazer, que ele vai piscar aqui e vai indicar que você acabou de cancelar essa ação que você fez. Outra coisa que você pode fazer é utilizar o botão M mais a cruzinha para você fazer ajuste no seu volume. Segura o botão M, setinha para cima ele vai aumentar o volume, setinha para baixo vai diminuir o volume, e setinha para a direita ou para a esquerda ele vai diminuir ou aumentar o volume da call dos seus amigos que você esteja jogando no momento. Outra coisa bastante interessante é que esse controle aqui ele é compatível às faceplate dos controles antigos da linha G7, G7 SE, G7 normal e o G7 HE com o G7 Pro. Você pode remover as faceplates e conectar as faceplates dos controles antigos nesse controle aqui. É bem simples, é tudo de encaixe magnético, basta colocar e soltar que ele vai encaixar perfeitamente. Então, se você tiver faceplate sobrando aí, você pode simplesmente usar ou personalizar a sua ou comprar uma nova, porque a GameC também vende. Lembrando que a do GameC G7 Pro não encaixa nos outros porque ela tem uma pinagem diferente aqui nos ímãs. Então, galera, foi isso. Essa foi a review desse controle aqui, o GameSun G7 Pro, que é o novo lançamento da GameSun de 2025. Eu queria mais uma vez agradecer a GameSun por ter nos enviado o produto para fazer review para vocês. E eu estou muito satisfeito com esse controle. Já estou com ele há bastante tempo, praticamente um mês testando ele, utilizando. Gostei de tudo, gostei de todas as funções. A única coisa que eu não gostei foi justamente ele não funcionar no Xbox sem fio, que era a minha maior esperança, porém, infelizmente, não funciona. A parte do Bluetooth eu não testei muito, testei apenas no celular algumas vezes, funcionou de boa no celular, porém no PC eu não pude testar porque o meu PC, como eu falei, não tem Bluetooth, certo? No Xbox ele funcionou perfeitamente com fio, no PC ele funcionou de boa com fio e sem fio, e no celular eu testei algumas vezes em alguns jogos, ele funcionou de boa. No celular. Eu tentei usar ele na TV com cabo, com dongle e com Bluetooth e funcionou na TV em algumas partes. Porém, eu tentei jogar no xCloud na TV e ele não aceitou. Mas no PC ele aceitou de boa, funcionou normalmente, tanto com cabo como com dongle. Ele funcionou de boa no PC. Porém, na TV, a minha TV é um LG NanoCell e ele não funcionou na parte do xCloud. No site ele não funcionou. Porém, para mexer na TV normal ele funcionou de boa. Então, eu não sei se é uma limitação aí da Microsoft com o hardware. Provavelmente seja porque não faz sentido ele funcionar numa parte e outra não. Então, minhas considerações é que esse controle é muito bom. Vejam se vale a pena para vocês. Na minha opinião, vale a pena porque é um controle muito bom. Tem várias opções, várias funcionalidades diferentes. Ele é basicamente um controle Elite, aí com a qualidade da GameSun. Tem a nova tecnologia aí dos analógicos Hall Effect, os gatilhos também são Hall Effect, então tem uma durabilidade aí basicamente infinita dos sticks. Então, essa foi a minha review, essa foi a minha opinião. Aqui no Brasil eu acho que ele vai estar chegando em torno aí de uns R$500. Eu sei que é um pouco salgado, porém, se você colocar na balança, é basicamente o preço do controle do Xbox, que se desgasta com mais facilidade, na minha opinião, por não ter sticks tão duráveis, que é o que mais estraga em um controle quando você joga um jogo de tiro. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem adquirir o controle, os links com o cupom de desconto vão estar aqui na descrição. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo, comenta aqui o que você achou, se você vai comprar ou não. É isso, um forte abraço, até a próxima e valeu!